Oi, tudo bem, gente? Voltei. Vim aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre aquele ditado que eu pedi para vocês fazerem em casa. As mães me mandaram como que vocês pensaram os números. E eu anotei aqui para que vocês possam olhar. Olha só. Aqui nós temos o 57, os números que elas tinham que ditar eram 57, 99, 123, 103, 348 e 1020. Quando vocês foram fazer esses números, no ditado em casa, teve gente que fez o 123 assim, teve gente que fez o 103, o 348, o 1020, olha, duas maneiras diferentes de fazer esses dois números maiores aqui. Mas, prof, por que que você passou uns números tão difíceis? Que tinha até de 1000. Bom, a resposta é porque eu queria que vocês enxergassem que vocês já fazem uma coisa que a gente vai fazer muito esse ano, que é a decomposição. Vocês já pensam no número decompondo ele quando vocês vão montar. Sabe por que que eu tô dizendo isso? Olha só. Quando vocês vêm aqui, ó, quando vocês colocam para mim que o 123 é o 100 e o 23, você tá certo de uma certa forma. Porque o 123, ele é formado pelo 100, pelo 20 e pelo 3. Então, tem o 100 lá dentro e tem o 23 lá dentro. O 103 é a mesma coisa, ó, ele é formado por 100 mais 3. O 348, 348. Ou aqui, ó, 300, que ficou faltando um zero, o 40 e o 8. O 1020, olha só, 1020 separado. Aqui, faltou um zero, mas o pensamento foi muito parecido. Então, quando vocês vão montar os números, vocês já pensam neles decompostos. E a gente vai trabalhar muito isso nesse ano. Ó, eu anotei aqui, por exemplo, aqueles resultados do jogo das mãos. 19. Quando eu consigo entender que o 19 é composto por 10, que é um palito vermelho, que é uma dezena, mais 9 unidades, ou que o 16 é composto por 10, mais 6 unidades. O 21, que é composto por duas dezenas, ó, então eu pego 2 palitos, são 20. Eu também poderia ter colocado aqui, ó, o 20 dessa forma, ó, 10 mais 10 mais 1. Também podia fazer assim, porque são duas dezenas dentro de um número. E isso aqui, que eu consigo dizer quanto vale cada número dentro de um outro número, é o que a gente chama de valor posicional. O que quer dizer valor posicional? O valor posicional, ele é quanto aquele número vai valer dependendo do lugar que ele ocupa. Como assim, prof? Bom, quando os números eles vão sendo formados, eles vão ocupando lugares diferentes e os valores mudam também. Então, a gente tem lá a casa das unidades, a gente tem a casa das dezenas e depois a gente vai ver que tem a casa das centenas, a casa do milhar. Aí começa tudo de novo. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai. Mas quando eu vou formar um número só por dezenas e unidades, ó, vou botar aqui para vocês, por exemplo, o número 68. Eu vou sempre pensar que o 68, quando ele é formado, eu tenho a casa das unidades e tenho a casa das dezenas. Eu formo até aqui um du, que eu brinco que a gente tem que sempre pensar no du, tá? Quando eu sei que esse número tem 6 dezenas, eu já começo a pensar, opa, mas eu me lembro que uma dezena era 10. Então, se eu tenho 6 dezenas, é mesmo que eu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E se eu juntar todo mundo? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu já sei que 6 dezenas é a mesma coisa que
60 unidades. E aí, na casa da unidade, eu tenho 8. Quando o número está na casa da unidade, ele é aquilo mesmo. Então, se é 8, é 8 que vai ser. Então, eu posso anotar aqui, ó, que 8 unidades é igual a 8. Que é o mesmo que eu pensar assim, ó. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim que eu formo 8. Então, eu consigo perceber nesse número que eu tenho 6 dezenas, olha só, 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, mais 8 unidades, que vai dar, é como se eu estivesse somando de 1 por 1, 8 vezes. Se eu tenho o 60 mais o 8, ó, o 60 mais o 8, eu vou formar o 68. Eu também posso pensar assim, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, vários exemplos do número 7. Se alguém mostra pra você o 7 sozinho, é porque ele tá só sendo unidade. Ele ainda não passou de 9 e virou 10. Quando ele vira 10, ele vira uma dezena. Sem ele ter passado, ele é só uma unidade. Então, são 7 unidades. Vale 7. 7 o quê? 7 coisas. 7, ó. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7. Mais nada. Agora, quando eu mostro para vocês o 71, por exemplo. O 71, a gente tem 7 na casa da dezena e 1 na casa da unidade. Então, eu tenho 7 dezenas, que é 70 unidades. E eu tenho uma unidade. Mas se eu estiver te perguntando quanto vale o 7 dentro desses números aqui, você vai ter que olhar e me dizer que o 71, no 71, o 7 vale 70. Por quê? Porque ele está na casa da dezena e 7 dezenas são 70 unidades. 7 dezenas é o mesmo que eu fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e chegar no 70. Ai, agora aqui, ó, aumentou. Quando eu passo para as centenas, o meu número passa a ter 3 casas. Aí eu tenho que pensar lá desde onde eu já conheço. Unidade, dezena e centena. Daí, em vez de ser só o DU, vira CDU, que é uma sigla para a gente pensar e tentar ir guardando na nossa cabeça. A gente não vai falar de centena agora, eu tô só mostrando para vocês que isso pode acontecer, tá bom? Aqui, ó, se eu perguntar quanto vale o 7 no 743, o 7 tá na casa da centena. Uma centena é 100, 2 centenas 200, 3 centenas 300, 4 centenas 400, 5 centenas 500, 6 centenas 600, 7 centenas 700. Então, eu posso dizer que no 743, o 7 vale 7 centenas, que é o mesmo que 700 unidades. Por que 700 unidades, prof? Por que 70 unidades se eles não estão na casa da unidade? Como eu disse no vídeo antes para vocês, todos os números são compostos por unidades. Se eu falar 1.483.000 e perguntar para vocês quantas unidades tem aí, vocês vão ter que me dizer que tem 1.483.000 unidades. Porque os números são formados, eles começam sempre de unidades. A gente organiza em centenas, depois em dezenas, depois em milhar, para ficar mais fácil para a gente fazer somas, para a gente pensar matematicamente nesses números, certo? Ó, até coloquei um exemplo aqui de milhar, ó. Ó, unidade, dezena, centena, daí aqui chama unidade de milhar. Então, aqui o 7 vai valer 7.000 unidades, porque ele tá numa casa da unidade de milhar. Então, dependendo da onde o 7 ocupa, ou qualquer outro número, ele muda o valor. E é isso que a gente chama de valor posicional. Então, quando você, por exemplo, olha assim, o número 1. O número 1, ele só vai ser o número 1, valer 1, se ele tiver assim, sozinho, que aí ele é uma unidade. Agora, se ele entrar em outro número, em outro lugar, por exemplo, 13, aí esse 1 aqui nunca mais vai valer 1, porque aqui ele já passou para uma outra casa, que é a casa da dezena. Então, eu vou pensar que ele é uma
dezena. E uma dezena são 10 unidades. Lembra que para eu juntar 10, para eu pegar um palito vermelho, eu preciso de todos os dedos da minha mão, e todos os dedos da minha mão dá 10. Sabe quem começou com essa história de dezena, de separar de 10 em 10? Diz a lenda que um criador de ovelhas, ele todo dia ia lá no seu rebanho e contava as ovelhas. Algumas ovelhas nasciam, algumas ovelhas morriam. E ele começou a se perder nas contas, porque todo dia ele começava a contar desde o 1. 1, 2, 3, 4, 5. Um dia tinha 13. No outro dia ele chegava lá, tinha 17. No outro dia ele chegava lá, tinha 12. Ué, como assim? Mas ontem tinha mais. E agora? Às vezes no meio da conta, alguma coisa acontecia, ele se distraía. Quando ele voltava, ele esquecia em que número ele estava. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer risquinhos de 10 em 10. Ele ia contando uma por uma. Quando chegava no 10, ele fazia 10 risquinhos e um pauzinho para dizer: essas 10 eu já contei. Mais outras 10, mais outras 10, mais outras 10. E assim, ele foi entendendo que ele podia ir guardando os números já na cabeça, ao invés de começar a contar tudo de novo, que é bem cansativo se o número é grande. Já pensou se eu falo para vocês assim: quanto que é 1 mais 54? E você começa 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 54, e daí tem que somar mais um. Sabe o que acontece? Vocês se perdem no meio da conta, igual o pastor das ovelhas. Porque alguém chama, porque alguma coisa cai, porque alguém fala com você, por um monte de motivos. Então, isso tudo que eu tô mostrando aqui hoje pra vocês é pra que, quando a gente for fazer, por exemplo, uma conta como essa, ó, 12 mais 14, vocês consigam pensar assim: opa, o 12, eu tenho uma dezena, que são 10 unidades, mais 2 unidades. Para formar o 12, eu preciso de 10 mais 2. Para formar o 14, eu tenho uma dezena mais 4 unidades. Então, eu preciso de 10 mais 4. Ó, já consegui decompor o número. Isso é decompor. É quando eu desmonto um número que eu já tenho e enxergo ele como ele realmente foi composto. Então, eu consigo ver que eu tenho 10 aqui, tenho 10 aqui. Tenho 2 aqui, tenho 4 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o que é dezena com o que é dezena. Então, eu não vou fazer 1 mais 1, porque não é 1, é uma dezena. Então, eu vou fazer 10 mais 10, que dá 20, e vou fazer 2 mais 4, que dá 6. E se eu juntar o 20 com o 6, eu tenho 26. E assim, dessa maneira, a gente vai fazer contas de um jeito que fique muito mais fácil da gente entender. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o pai e a mãe de vocês eram pequenos, eles faziam contas assim, ó. Isso aqui é o que a gente chama de algoritmo, tá? Aí eles pensavam aqui nas unidades e aqui nas dezenas, muito parecido com o que a gente pensa. Mas olha o que acontecia aqui. Eles faziam 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eles colocavam um aqui e diziam assim: vai um lá em cima. E vinha umãozinho aqui, ó. Eles pensavam 1, 2, 3 e colocavam aqui 31. Não tá errado, quer ver? Se a gente for fazer da nossa maneira aqui, ó, 17 mais 14. Ó, eu vou pensar que o 17 tem dezena em unidade, o 14 tem dezena em unidade. Quanto é uma dezena? 10. Quanto são 7 unidades? 7. Mais uma dezena do 14 e 4 unidades do 14. Aí eu vou juntar o que é dezena com o que é dezena e o que é unidade com o que é unidade. Então, eu vou ter 10 mais 10, 20. 7 mais 4, 11. Puxa, e agora, prof? Agora, você vai decompor de novo esse 11 aqui, ó. Tenho dezenas e tenho unidade. Por que eu vou decompor de novo? Porque não é uma dezena exata, não termina com 0. E às vezes eu posso me confundir. Então, eu vou pensar que eu tenho 20 mais uma dezena e uma unidade. Eu vou juntar o 20 com o 10, que vai dar 30, mais aquele uma unidade que eu tinha ali. Vai dar 31? Vai.
Porém, eu vou chegar no 31 entendendo quanto valia cada número. Eu não vou ter uma estratégia que muitas vezes a gente decorava quando era pequeno, e eu também pensava matemática assim, porque era assim que a gente aprendia na escola. Eu não vou mais pensar que vai um, não é que vai um. Sabe o que aconteceu aqui? Esse número aqui ultrapassou as unidades. E não posso ter mais do que 9 nessa casa da unidade. Então, esse 1 que veio para cá não é 1, é 10. Ele virou uma dezena. E o que sobra de unidade é que fica lá embaixo. Então, é por isso que nós, no segundo ano, não usamos o algoritmo. Por quê? Porque a minha ideia é que vocês comecem a pensar os números como eles são formados. Compor e decompor. Para que quando você precisar fazer uma soma, fazer uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, você pense nesse número e o seu pensamento fique mais ágil, mais rápido. Isso aqui fazia com que a gente ficasse um pouco engessado, era uma técnica que a gente usava, mas a gente nem sempre pensava na matemática. Hoje, eu consigo fazer contas desse nosso jeito aqui, na minha cabeça, quando eu vou ao mercado, quando eu preciso pensar em alguma coisa de matemática, de um jeito muito mais ágil, muito mais prático. Então, o que a gente vai fazer agora é começar a treinar a pensar a matemática desse jeito, pensando nas dezenas, pensando nas unidades, desmontando, que decompor é desmontar os números, separar o que é unidade do que é dezena e começar a se familiarizar com isso, tá bom? Eu vou passar depois para vocês algumas atividades que façam vocês pensarem nisso, que eu tô explicando aqui agora. Vou passar alguns números, vou pedir para que vocês tentem adivinhar ou perceber, na verdade, não é adivinhar, é perceber olhando para eles, dependendo do valor, quanto ele vale, e começarmos a desmontar esses números de uma maneira tranquila, que vocês vão conseguindo entender e que a gente vai, depois disso, fazer e gostar de matemática como nunca. Que é um segredo. Eu adoro matemática. E eu sempre adorei, mas depois que eu comecei a entender mesmo a matemática, aí eu comecei a adorar mais ainda. Porque agora eu consigo ver como é uma coisa lógica e exata. Não tem que ser um bicho de 7 cabeças. A gente não tem que ter medo. Tem gente que falou pra mim, não gosto de matemática, eu tenho medo da matemática porque é muito difícil. Não é. Basta a gente entender. Quando a gente entende, ela fica muito legal. Porque a gente vai percebendo as coisas nos números e o nosso cérebro vai ficando rápido e a gente começa a gostar muito. Então, venham comigo que eu vou fazer vocês gostarem. Tá bom? Beijo, se cuidem. Logo a gente tá junto de novo, tá bom?